Olá, nação tricolor! Hoje no nosso canal a gente tem vários assuntos para estar debatendo aqui, tá? Então eu vou falar um pouco mais curto sobre os temas, porque são muitos temas que a gente vai debater aqui hoje, ok? Hoje a gente vai falar, segundo o GE, o Arboleda está muito próximo de renovação, tá? A gente vai falar um pouco sobre isso. A gente vai falar, o Pablo, se não for vendido até o final do ano, até 31 de dezembro, o São Paulo vai ter que pagar uma multa ao Atlético Paranaense. Eu vou falar para vocês qual o valor dessa multa. A gente vai discutir sobre isso. A gente vai falar também sobre uma possibilidade do Pato vir e voltar, na verdade, para o São Paulo. Será que o Pato volta para o São Paulo? Vamos entender um pouquinho essa situação também, de tudo que está girando sobre isso. A gente vai falar também sobre uma denúncia muito pesada, uma situação muito crítica sobre ter conselheiro do São Paulo envolvido naquela história que foi apedrejado aquele ônibus, naquele jogo com Curitiba do Campeonato Brasileiro do ano passado, que muita gente leva como aquela derrota, como o fim do campeonato. A gente vai falar um pouco sobre isso, dentre outros assuntos aqui no nosso vídeo, tá certo? Então esse é o canal Consciência Tricolor. Meu nome é Rafael Dias. Caso você goste desse vídeo, goste do nosso trabalho, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, deixe o seu like, tá, para fortalecer aí, espalhar para mais pessoas, e caso você queira, marque o sininho para que todas as notificações cheguem dos vídeos novos que a gente for postando, tá certo? Eu vou estar postando sempre novos vídeos aqui de acordo com as notícias que estejam saindo, ok? Então bora pro vídeo. Eu começo o vídeo falando de um tema que deixa muito torcedor do São Paulo empolgado, que é uma possível ou um possível retorno do Alexandre Pato ao clube. Essa história começou, só para vocês entenderem, na verdade a gente sabe que tem gente envolvida do lado do Pato, soltando essas notícias, meio que cavando o retorno dele ao São Paulo, tá? O que aconteceu? Saiu a notícia de uma reportagem que aconteceu, que eu não sei de repente a fonte, eu não sei direito a fonte, tá? Então peço desculpas, eu não lembro a fonte, que o Pato recebia um valor irrisório de salário, comparado aos salários que ele já recebeu antes, no Orlando City, lá nos Estados Unidos. Ele recebia cerca de 185 mil reais por mês. Isso foi justificado porque ele teve uma lesão no joelho, agora recente, no qual ele já acabou de se recuperar, já voltou a treinar em campo, mas não está jogando com frequência. Então o que acontece? Devido a essa lesão, ele começou a receber um valor bem menor do que estava estipulado em contrato. E aí o pessoal já começou a pedir o Pato no São Paulo, os torcedores do São Paulo, muitos torcedores pediram o Pato, levando em consideração esse valor que ele está recebendo no Orlando City. Lembrando que o contrato dele vai até o final desse ano, né? Vai até 2022. Início de 2022. Então ele ficaria livre para assinar com qualquer clube. E aí já surgiu que tem propostas de clube do Brasil, um clube de São Paulo e um clube do Rio, se eu não me engano, tem interesse nele. E aí muita gente começou a especular, será que é o São Paulo? Será que é o São Paulo? Por esse salário, eu acho que seria muito vantajoso. O Pato é um bom jogador, não é um jogador de raça, mas é um jogador tecnicamente com uma média acima do que é apresentado aqui no Brasil. Então seria, teoricamente, um bom reforço. Para mim não seria nada mal você ter ano que vem um Luciano, um Pato, um Rigoni e um Caleri dentro do ataque do São Paulo. Para mim não soa nada mal essa história. Mas precisa saber também se o treinador gostaria do jogador, né, se queria que ele estivesse dentro do elenco. Por essa faixa salarial, para mim, até levando em consideração o salário de jogadores no Brasil, até 300 mil, o Pato seria excelente. Seria uma ótima aposta, 32 anos, não é idade tão avançada. Mas tem que ver também essa questão da lesão que acabou de vir no joelho. Enfim, são fatores pró e fatores contra. E aí eu queria saber de você, torcedor, meu colega aí do lado. Você acha que o Pato seria interessante para o São Paulo? E aí, dê sua ideia aí. Agora falando sobre um tema um pouco chato e ruim de falar, mas tem que ser falado. Existe duas situações. Primeiro é o Pablo. O Pablo, se você não tem ciência, o melhor contrato da história do Atlético Paranaense. O Pablo, se ele não for vendido pelo São Paulo até 31 de dezembro, o São Paulo tem que pagar para o Atlético Paranaense um valor só de 2 milhões de euros. Trazendo para real, o euro está batendo a faixa de 6 e fração, só para arredondar a conta, dá mais ou menos uns 13 a 14 milhões de reais que o São Paulo vai ter que pagar ao Atlético Paranaense a mais, porque não vendeu o Pablo até 31 de dezembro desse ano. Isso é uma vergonha sem fim. Esse contrato, rapaz, essa história do Pablo enoja todos nós torcedores. Do tão vergonhoso que foi essa contratação. Foram 30 milhões primeiro, porque falam 26, mas não foram 26, já corrigiram, foram 30 milhões.
certo? Teve um jurozinho nessa transação pela a falta do pagamento de parcela, mas não vamos contar nem isso, porque aí foi atraso. E mais agora, mais 12 milhões ou 14 milhões vai pagar para o Pato. Um total de uma transação aí só de paga ao Atlético Paranaense 44 milhões por um lixo de jogador desse. É realmente palma, viu? Aquela gestão Leco e Cia era uma coisa de outro mundo, não tem nem como explicar. Uma coisa fenomenal. Enferrar um clube é com eles mesmo. Inaceitável. Outro que tem um bônusinho desse é o Vitória da Bahia com relação ao Trellis, ao Santiago Toro Ruim Trellis. Eles têm também uma cerca, se eu não me engano, para receber 1 a 2 milhões de reais, porque o Trellis não foi negociado. Como é que você compra um jogador e você tem uma multa contratual para pagar o clube caso você não venda ele? Onde é que já se viu isso? Eu nunca vi isso na minha vida. É a primeira vez que eu escuto ou leio uma coisa desse tipo. Eu não sei vocês aí se vocês já escutaram algo desse tipo, mas realmente é lastimável. Um assunto que eu vou falar bem rápido aqui, o Rogério Ceni parece na entrevista demonstrou um pouco chateado, ele deu uma entrevista coletiva, ele ficou um pouco chateado com a torcida independente, que não quis a presença dele na reunião, né? E ele falou que defendeu essa torcida durante 25 anos e aí ele foi simplesmente descartado para a torcida por essa reunião que teve de cobrança. Aí basta saber por que a Independente não quis ele. Para ele estar falando assim, é porque ele quer dizer que a torcida está chateada e muito provavelmente por aquela declaração boba que ele deu com relação ao Flamengo lá, que eu achei nada a ver estarem chateados com ele com relação a isso. Outra situação é se acharam que ele não deveria ser a opção a ser cobrada, né? Pelo que ele deu a entender, não foi isso. Foi porque a torcida realmente não quis a participação dele. Acho uma grande bobagem essa situação. Também acho que a Independente, com todo respeito à torcida aí, eu não acho que seja grande influenciadora, mas aí fica a critério de cada um. Tá? Eu não acho que isso resolve nada, ir lá invadir CT e cobrar, apesar de que tudo que foi falado foi que dessa vez foi bem pacífico. Então, sendo pacífico, para mim é aceitável, tudo bem. Mas a partir do momento que gera violência, como já teve depoimento de vários outros jogadores, aí foge para mim de qualquer tipo de coisa racional aceitável, não que fique bem claro. Mas ele falou isso, comentou também sobre a questão da permanência do Arboleda, que era um jogador extremamente importante, isso aí tudo bem que a gente sabe. E eu vou falar uma novidade que saiu hoje aí, duas novidades que saíram hoje aí, quentinha no forno para vocês, então se liguem com relação ao Arboleda, tá? Ele falou também sobre o Sara, né? Que ele considera que o Sara vai ser um jogador de alto nível na Europa. Vai ser jogador da primeira prateleira dos clubes e que vai ser de alto nível. Bom, eu não vejo o Sara com esse potencial todo que vê. Eu acho que ele é um jogador de lampejo. De fato, ele tem uma condição física privilegiada, corre muito, ele tem uma boa velocidade, mas eu acho que ele não é esse jogador todo, pode evoluir, ok? Mas enfim, que o São Paulo venda ele por pelo menos 20 milhões de euros, então, já que é um jogador assim, né? No mínimo é isso que aceite. E não merrecas como a gente imagina que vai ser vendido agora Lisiero, que tem alguns clubes italianos querendo ele, dentre outros jogadores que o São Paulo aí está sendo sondado, né? Vamos ver que venda bem, né? Pelo menos isso. Ontem foi praticamente o encerramento da rodada. O Bahia perdeu para o Sport Recife. Foi um bom resultado para o São Paulo. Deixa o São Paulo numa situação um pouco menos desconfortável no campeonato. Fica a 5 pontos do primeiro time da zona do rebaixamento. O Bahia tinha 2 jogos a menos que o São Paulo, agora só tem 1. Então o time da zona do rebaixamento, mesmo que vença esse jogo, não pode ultrapassar o São Paulo. Isso é uma boa notícia. Então cabe ao São Paulo agora vencer os seus 2 próximos jogos em casa, o Atlético Paranaense, o próximo jogo, e vencer o Sport também dentro de casa. O Sport é um time até que vem conquistando pontos dentro da casa dele, mas fora da casa não. 2 jogadores do Sport que estão sendo muito bem falados no mercado. Um é o meio de campo Gustavo, já está sendo disputado por 4 clubes no Brasil e até tem sondagem de clube da Europa. É um garoto que subiu da base, muito interessante, muito bom de bola mesmo, mas tem que ver o preço. Outro jogador que não se sabe como ainda está no Sport, que não está tendo sondagem pesada, é o centroavante Mikael. Forte, matador e com boa qualidade técnica. De olho nesse nome, hein? É muito provável que estoure no futebol nacional ainda. Olha, fica com a gente aí, que no final do vídeo eu vou contar a novidade do Arboleda, viu? Coisa boa, vocês vão gostar, tá certo? Mas nesse momento eu vou falar com vocês sobre um caso, um escândalo, uma coisa absurda de se falar, cara. É a podridão que tem dentro do São Paulo,
doloroso até falar um negócio desse. Chega a dar indignação, impregna raiva na gente, sabe? A polícia deixa entender, divulga a entender agora que teve conselheiro do São Paulo envolvido diretamente naquele caso de que foi jogado pedras no ônibus contra o jogo do Curitiba no Campeonato Brasileiro do ano passado. Não foi divulgado o nome ainda porque o processo é mantido em sigilo pela Polícia Civil, mas já tem indícios claros, ou seja, tem provas que esse conselheiro, que não foi divulgado o nome como eu disse, está envolvido. Cara, você ser conselheiro de um clube e ser envolvido num ato violento, nojento, abominável como esse, é inaceitável ter um cara desse dentro de um clube. Eu quero ver só a postura dessa gestão e desses outros conselheiros, que esse cara não age sozinho, tá? Esse cara não agiu sozinho. Não fez por conta própria. Tem mais gente pelo meio aí que colocou ele para fazer essa situação. Bicho, são vários fatores abomináveis. Integridade física dos jogadores, amigão, o cara é contratado, você não pode agredir ninguém. Segundo ponto, aquilo ali foi ponto fulminante para o São Paulo declinar no Campeonato Brasileiro do ano passado. Enfim, são vários fatores que são vergonhosos. Eu só quero ver a atitude do São Paulo quando tiver o nome desse conselheiro. O que eles vão fazer? Ou se eles vão acobertar, como? A Aidar foi acobertado, né? Porque a Aidar continua conselheiro do São Paulo, né? O cara foi pego desviando dinheiro. Ou, entenda como quiser, esse cara continua como conselheiro do São Paulo. Não foi, deu aquele esfriada, botou panos quentes e continua lá. Dentre outros denunciados pelo Ministério Público lá, que também continuam lá. Quero ver como é que vai funcionar isso aí. Uma nota bem rápida para vocês. O São Paulo reduziu o preço dos ingressos na intenção de encher a casa contra o Atlético Paranaense. Acredito que eles vão estender essa redução para o esporte também. São dois jogos importantíssimos que, com o apoio da torcida, a gente tem totais condições de vencer e se livrar de vez da zona de rebaixamento. Ganhando esses 6 pontos, começa a pensar até numa possibilidade, não é que o São Paulo tenha hoje essa visão, de até tentar brigar por uma pré-Libertadores. Mas o fundamental é escapar da zona de rebaixamento, que eu já falei no vídeo anterior, que não escapa com 45 pontos. Agora, depois que eu falei, tá todo mundo falando isso, jornalista, blogueiros muito mais famosos do que eu, gente que tem muito mais seguidores do que eu, agora tá falando. Mas o primeiro a dizer isso foi eu. Isso aí, dessa questão dos 45 pontos. E eu falo isso há mais de uma semana. E o pessoal, você é louco. Eu vim vendo o resultado dos times embaixo. 45 não vai ser o ponto de corte. Então, o São Paulo precisa, mais do que nunca, dessas vitórias. E com o apoio da torcida fica ainda mais fácil, né? Saiu agora de manhã, no GE, né, Globo Esporte, que o São Paulo marcou uma reunião com os representantes e com o Arboleda. Eles já estreitaram a relação e tudo indica que o São Paulo vai conseguir a renovação com o Arboleda. Vai fechar a renovação do contrato do Arboleda. Um dos representantes, como eu contei no vídeo de ontem, ele deu uma entrevista meio que afastando essa renovação, dizendo que o São Paulo não tinha grana para chegar nos valores que eles queriam. Na verdade, a gente sabe que foi uma pressão que ele deu através de todo mundo, colocando na mídia, né, para que o São Paulo se mexesse mais. Eu acho o São Paulo muito moroso com relação às negociações, muito lento. Mas saiu no GE hoje que o São Paulo tem essa reunião marcada e isso é uma ótima notícia, porque ele é um ótimo zagueiro, realmente não deveria sair do São Paulo, tá? E que eles estreitaram a relação, chegaram próximo dos valores e muito provavelmente nessa semana, ou mais tardar na próxima, deve ser anunciado uma renovação do contrato do Arboleda, né? Excelente notícia, queria saber de vocês se vocês também gostam dessa notícia, tá? Então espero que o Arboleda permaneça e se tiver que sair, que seja por uma venda de um valor significativo e com uma importância financeira para o clube, tá certo? Então esse foi mais um vídeo do nosso canal Consciência Tricolor. Agradeço quem está assistindo, tá, gente? Muito obrigado aí pela confiança, pela parceria. Peço a vocês que estiver assistindo, se inscrevam no canal, tá? Deixa o seu like lá, dá essa moral pra gente, pra esse vídeo se espalhar mais rápido, tá bom? E aí peço também que vocês distribuam nos seus grupos de WhatsApp, tá? Para que esse vídeo viralize e aí comece a mais pessoas a enxergar e ver o nosso trabalho, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus, ótima semana.